Olá, Daniel, boa noite. Boa noite, Fernando. Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo, Joé, graças a Deus. Legal, bom ter você aqui fazer esse bate-papo comigo hoje. Hoje, dia 3 de novembro, vamos fazer um bate-papo bacana, falar sobre OEA, né? Vamos falar sobre o gerenciamento de pessoas como fator de sucesso no programa de operador econômico autorizado, o OEA. Muitas empresas têm a necessidade hoje dessa certificação, né? Daniel, muito obrigado, boa noite. Eu vou fazer uma abertura aqui rápida, eu vou falar um pouco da Gluck, vou falar um pouco de você, e aí depois a gente entra aqui no tema para a gente passar para o pessoal, ok? Perfeito. Legal, Daniel. Então, pessoal, boa noite. Mais uma live para a gente falar sobre um tema diferente do que da orientação de pessoa. Então, é um tema bacana, um tema sobre a área de logística, importação, exportação. Eu sou o Fernando Nunes, eu sou o CEO da Gluck Consulting, sou um executivo que vim da área de recursos humanos. Em 2010 resolvi abrir uma consultoria e essa consultoria é a Gluck. A Gluck é uma consultoria de sucesso, hoje referência no Brasil, atuando nas áreas de logística, supply chain e comércio exterior. Nós temos 4 divisões na Gluck, temos a divisão de Talent Search, que nós fazemos processo de recrutamento e seleção de especialistas até uma média gerência. Temos a área de Top Management, que nós fazemos o processo de recrutamento e seleção, Executive Search para uma alta gerência, C-Level. Temos a área de THO Development, que nós fazemos todo o processo de desenvolvimento humano. Temos o RH estratégicos, temos a orientação de carreira e profissional, treinamentos, workshops, tudo relacionado à gestão e desenvolvimento de pessoas. Temos a área de Project, nós fazemos consultorias diversas, Interim Management, Merge Acquisition, consultoria, né, e todas as áreas. E só voltando um pouco aqui no DHL Development, quem está nos assistindo sabe que nós estamos com uma certificação internacional que está sendo um sucesso, e quinta-feira eu convido vocês para um webinar que nós vamos fazer com a pessoa que vai ministrar o curso, que é o Marcos Rossi, que ele vai falar um pouco para a gente sobre a certificação, alguns insights aí do que nós teremos. E agora que nós temos aí uma quantidade boa de pessoas, pessoal dando boa noite, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, Ted Soares, Fabrício, sempre pessoas que nos acompanham. Nós estamos ao vivo em 3 plataformas, Facebook, LinkedIn e no YouTube. Gosto muito da participação de todos, então façam suas perguntas, façam seus comentários. Eu já combinei com o Daniel que quando tiver algum comentário, alguma pergunta bacana, nós vamos subir aqui, nós vamos fazer essa pergunta. Então, tudo que vocês têm de dúvida sobre o operador, o OEA, por favor, coloquem aqui para a gente passar, ok? Ó, tem até uma música aqui agora. Então, gente, eu quero apresentar para vocês o Daniel Gobi, consultor OEA. O Daniel, ele é diretor da Allianz Consultoria e Treinamento OEA, empresa especializada no Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado. Desde 2007, o Daniel atua como auditor e consultor promovendo soluções por meio de programas de compliance e segurança da cadeia logística, participando de projetos, implementações e manutenções de controles internos das empresas. Daniel, fala para a gente um pouco, né? Boa noite. Quem que é o Daniel e como que você caiu e hoje é um dos consultores referência com certificações aduaneiras? Bom, primeiro, antes de mais nada, Fernando, boa noite. Pessoal, boa noite aí para todo mundo. E um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Como que eu caí nessa área? Eu trabalhava, eu comecei aí como profissional da área de logística, trabalhei na Ambev por alguns anos e saindo da Ambev, acabei indo para a área de armazenagem. Com meses na empresa onde eu trabalhava, um consultor chamado Eduardo, ele veio conversar comigo, ele falou, olha, você tem um perfil para trabalhar na área de consultoria, na verdade de auditoria aduaneira e tal,
te interessa? Eu não tinha a menor ideia do que se tratava. E falei para ele, legal, vou ver o que é. No outro dia, ele sentou comigo ali de novo, falou, olha, a ideia é essa, me explicou mais ou menos, eu já tinha dado uma olhada, né? E ele falou assim, te interessa? Eu falei, interessa. Ele falou assim, então tá bom, a gente vai conversar. Isso, se eu não me engano, foi uma terça, quarta-feira. Na sexta-feira, o Eduardo chegou para mim novamente e falou assim, olha, segunda-feira você começa numa empresa de auditoria aduaneira. Falei, ok, como assim, né? Não fui fazer uma entrevista, não fui fazer nada. Ele falou, não, segunda-feira você começa, já conversei com o dono, já falei seu perfil, é isso que ele está procurando. Falei, legal, mas eu estou trabalhando aqui, preciso me desligar. E aí ele falou, olha, eu já falei com o Marco Aurélio, que era o dono da empresa, e ele está te dispensando também para que você possa começar a trabalhar na segunda-feira. Eu falei, não estou entendendo. E na parte da tarde eu já fui chamado lá no Recursos Humanos, fiz o meu desligamento, na segunda-feira eu já estava contratado. Então eu entrei para trabalhar numa empresa de auditoria aduaneira, nós fazemos o projeto de despacho expresso Linha Azul, que é o antecessor do programa de operador econômico autorizado, e de lá para cá, estudando, aperfeiçoando, fazendo alguns cursos no exterior e trabalhando. Até o momento que o Linha Azul foi extinto e entra em vigor o programa de operador econômico autorizado. Então, desde do começo, aqui com esse processo de certificação, uma coisa que eu particularmente adoro fazer, o pessoal que trabalha aqui comigo não tem nem o que falar, o pessoal é bom pra caramba, faz super bem aí o trabalho. Que legal, Daniel. E excelente. E conta pra gente, né? Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui já sabem, mas conta pra gente o que é o OEA. Bom, o Programa de Operador Econômico Autorizado, ele é um programa da Organização Mundial das Aduanas que visa trazer um processo de simplificação aduaneira, né, de facilitação de comércio. Essa é a base dele. E a partir daí, né, da determinação desse programa lá através da Organização Mundial das Aduanas, os países começam a implementar de forma isolada, então cada país vem desenvolvendo o seu programa de simplificação aduaneira, né, de operador econômico autorizado, e a gente tem aqui o Brasil, desde dezembro de 2014, já com o programa implementado, inicialmente pela Instrução Normativa 1521, e depois essa foi revogada e alterada para a Instrução Normativa 1598, que é a legislação que se encontra vigente. E através do programa de operador econômico autorizado, espera-se que as empresas criem controles internos, baseado todos eles em gerenciamento de risco, e através desses controles internos e da gestão de risco, aqui a Receita Federal, que é o órgão controlador, e também os demais órgãos anuentes que estão ingressando no programa, fazem uma avaliação na empresa requerente, né, em quem tem interesse voluntário em se certificar, e através dessa verificação, dessa validação, a Receita Federal, né, como órgão controlador, ela pode conceder ou não a habilitação ao programa. E aí a empresa, obtendo a habilitação, a certificação, ela passa a usufruir dos benefícios que são oferecidos, que é o despacho expresso, a simplificação, né, a desburocratização do fluxo das atividades de importação e exportação. Uhum. Que legal. Então, a gente pode considerar aí que o OEA é um diferencial para as empresas que buscam simplificar os processos aduaneiros, correto? Isso mesmo. Hoje em dia,
as empresas elas tratam muito essa questão de competitividade, né? Então, ser competitivo é extremamente necessário, reduzir custos é fundamental hoje para que as empresas consigam ter um retorno positivo. E o operador econômico autorizado ele auxilia muito nisso, né? Ele permite que a empresa tenha maior previsibilidade, ele permite que os fluxos sejam menos burocráticos, ele permite até mesmo que as empresas possam ter uma reorganização ou do seu fluxo logístico internacional, na IMPO ou na exportação, ou ainda até mesmo fazer uma redução de estoques, né? Uma redução de inventário, que isso para as empresas hoje é um capital muito alto. Então, a partir do momento que se consegue reestruturar uma atividade logística por uma questão de ausência burocrática e não por redução de nível de serviço ou não por redução de número de pessoas nas suas estruturas, né, mas por uma reorganização devido a questões burocráticas, né, a entraves burocráticos, as empresas conseguem ter uma vantagem mercadológica muito grande e atender essa necessidade de obtenção aí de um retorno cada vez mais positivo, né, e maior competitividade dentro das suas estruturas, né? Perfeito, Daniel. E assim, a Gluck é uma empresa de RH. E a gente, no nosso tema, a gente busca trazer algo que fale de pessoas, né? Quando a gente fala desse contexto todo da OEA nas empresas, o programa em si, o que consiste a ideia na parte de gestão de pessoas, né? Aonde que entra aí a gestão de pessoas no programa? O programa de operador econômico autorizado, como eu comentei agora há pouco, ele é um programa de controles internos. E os requisitos de elegibilidade do programa, aquele que compete não só para a certificação de conformidade aduaneira, mas também o que compete à certificação de segurança da cadeia logística, ele tem ali descrito 4 itens que tratam diretamente sobre gestão de pessoas, e depois nos itens específicos existem outros que falam da conscientização, do treinamento, da qualificação. Mas, nesse primeiro momento aqui, falando desses requisitos de elegibilidade, o que ele traz? Né? Ele traz 4 pontos que ele vai dizer de definição de cargo, né? A necessidade de se ter o cargo definido, e ele traz um conceito de cargo sensível, né? Que aí é importante a gente entender essa conscientização do cargo sensível. Para quem não conhece, o cargo sensível, ele é algo que traz na sua essência, na sua necessidade, a identificação de quem são os cargos em si, que podem ter uma interferência direta no processo e causar uma vulnerabilidade nele. Então, essa vulnerabilidade é um profissional utilizar-se da cadeia logística não com a finalidade do roubo, do furto, mas na possibilidade de introdução de produtos que são considerados como ilícitos ou contrafeitos, né, utilizando-se da cadeia logística da empresa por uma finalidade que não é o objetivo fim dela, mas na movimentação de produtos que não estejam ali devidamente declarados. Então, ele traz essa primeira ideia da importância de identificação do cargo sensível, né? E a importância, a necessidade de que esse cargo sensível ele seja de conhecimento de todos, né, dos gestores, do profissional de recursos humanos, e que se tenha aí, em cima desse cargo sensível, todo um processo de gestão. O segundo ponto que ele traz é a necessidade do processo de recrutamento e seleção, também para esses cargos considerados como sensíveis. E a importância de se ter um processo
E o programa de operador econômico autorizado, ele frisa muito disso, né? Na necessidade de se ter um processo formal de aplicação obrigatória ou algo escrito, palpável, para que esses cargos sensíveis eles tenham alguns requisitos a serem avaliados com um pouco mais de critério, evitando que pessoas mal intencionadas venham se a utilizar desse processo simplificado para cometer algo que não seja compliance com o que a Receita Federal ordena, né, o que a legislação brasileira orienta. A questão do acompanhamento, ele é o terceiro dos 4 itens, da necessidade de se ter um processo constante de acompanhamento, né, desses profissionais, que esse processo seja um processo ativo, até para verificar se a pessoa ela tem ou não um enriquecimento desproporcional àquilo que ela recebe, né? Que é uma característica. E o desligamento, que é a finalidade de se retirar os acessos das pessoas assim que elas são desligadas. E por que essa retirada de acesso? Todo o profissional atual, ele tem acesso, em casos específicos, ao e-mail da empresa ou a uma procuração dela, ou um acesso sistêmico remoto, né, principalmente que a gente anda vivendo ainda nesse momento de pandemia, onde muitas empresas estão com seus profissionais atuando em home office. Então, esse profissional ele pode usar da informação, usar desses sistemas de gestão também para uma finalidade não legal. E a retirada de acessos ela é fundamental. Então, quando nós falamos em gerenciar pessoas, principalmente porque pessoas são extremamente importantes e fundamentais, né? Eu costumo dizer, pessoas são a chave do sucesso, tanto na manutenção quanto na certificação. E é extremamente importante que se tenha uma análise crítica voltado a essa gestão de pessoas. E gerenciar pessoas para o programa de operador econômico autorizado, ele vai um pouco além daquilo que os departamentos de recursos humanos, né, sim, se eu posso tradicionalmente assim dizer, que agora cada empresa tem um nome diferente, né, DHO, agente de gestão, recursos... Exatamente. Cada empresa mudou e está com um nome diferente para a área de recursos humanos. Departamento de tradicional, departamento de recursos humanos, que ele ainda precisa, né, pelo que o programa de operador econômico traz, ele precisa olhar um pouco a mais, ele precisa olhar um pouco, de uma forma um pouco mais detalhada, do que tradicionalmente as empresas fazem. Uhum. Perfeito, muito bom. E aí, esse programa, então, ele traz uma necessidade em todos os processos, né? Então, é legal falar, quando você fala de recursos humanos, que ele traz processos, procedimentos que a área de RH já é comum implementar nas empresas, mas se não tiver, não consegue ter a certificação. E aí tem que... né? O programa, ele trata muito dessa necessidade da formalização, da procedimentalização. E quando nós estamos atuando, né, no processo de suporte às empresas, nós costumamos dizer muito que a procedimentalização, ela nada mais é do que a materialização do conhecimento da empresa. Muita gente fala assim, não, mas o procedimento ele me burocratiza. Não, quem burocratiza é você quando escreve o procedimento. O procedimento ele pode ser, o controle ele pode ser algo extremamente simples e funcional, né? Quem burocratiza somos nós. E materializar esse conhecimento ele é extremamente importante.
E quando a gente consegue materializar, a gente consegue identificar vários gaps ou falhas que o processo tem e que até então ele não era visto. E aí a gente tem alguns casos, por exemplo, que não vou citar o santo, né, mas eu vou contar um pouco do milagre aí. Nós tivemos um caso que me veio aqui, uma empresa que ela tem a sua matriz na Alemanha, tá? Uma matriz europeia, e sempre muito crítico dentro do processo. E aí o que nós tivemos? Quando nós fomos fazer uma revisão dos profissionais que foram ali levantados como cargo crítico, então imagina assim, nós entramos, trouxemos um conceito, trouxemos uma ideia, essa ideia mapeamos dentro da estrutura, juntamente com o tradicional Departamento de Recursos Humanos, quais poderiam ser os cargos sensíveis, identificamos quem ali estava no cargo sensível, e em cima da identificação da pessoa que estava ocupando aquele cargo, nós fomos entender quem era aquela pessoa. E nós identificamos que o profissional que respondia pela área de contabilidade, ele foi contratado como um controller, ele nem mesmo era formado em contabilidade. E aí a gente tem uma pessoa que, trabalhando como um controller, e ele a todo momento ali alegava que o certificado, e aí nós começamos a levantar informações e descobrimos, né, que tinha o certificado dele era de uma instituição no Rio Grande do Sul, que era EAD, e não existe contabilidade EAD, né, é um curso que, pelo menos pelo que eu conheço, posso estar equivocado, mas pelo que eu conheço, não existe contabilidade EAD, e o cara tinha um curso de contabilidade feito EAD. E aí nós conseguimos peneirar. Isso foi reportado para a unidade lá, para a matriz, e veio um desligamento. E quando veio esse desligamento, por consequência, o pessoal quis fazer uma revisão geral no Departamento de Recursos Humanos, né? Porque aí você começa a identificar algumas, não vou dizer falhas, mas algumas oportunidades que não estavam sendo executadas de forma de acordo e que poderiam ali ser melhoradas com a finalidade de garantir um controle melhor para o processo. Né? Um caso. Então, é extremamente importante ter esses controles firmados, para que a gente consiga manter um nível de atendimento alto, né? E não só RH, mas todas as outras áreas, sempre que a gente consegue manter um nível de atendimento alto, um nível de controle, que a gente consiga reduzir erros, mitigar risco, exposição, isso é melhor para a empresa como um todo. Excelente. Daniel, você comentou, nesse caso, que vocês fizeram um mapeamento dos cargos para identificar os cargos críticos, né? Então, não necessariamente precisa ser um cargo de diretoria, um cargo de alta gestão para ser um cargo crítico. Conta um pouco para a gente, um pouco desse mapeamento. Os cargos críticos, eles estão em todos os níveis, são pessoas que estão com contato maior, tem um parâmetro para avaliar esses cargos? Qual é a regra que o programa de operador econômico ele traz? Tá? O cargo sensível, ele, como você comentou, Fernando, muito bem, assim, ele não está no alto escalão. E aí esse é o primeiro entendimento. Né? Quais são os cargos sensíveis? Diretoria. Só que, em muitos casos, dependendo, claro, do tamanho, da estrutura organizacional, a diretoria ela não tem uma intervenção direta com o processo. Né? O cargo sensível, neste caso, ele é aquele profissional que ele pode, de alguma maneira, de forma ali direta,
comprometer ou a segurança da cadeia logística, permitindo, ou através do manuseio direto, ou através do acesso à informação, de que essa informação, ela, quando compartilhada, pode gerar uma lacuna na cadeia logística, né? Exemplo, a pessoa ela ter uma informação do número do container, dos dados do motorista e comentar com um terceiro que aquele motorista estará naquele local no determinado momento para que aquela pessoa seja aliciada. Né? E quando a gente fala em aliciamento, a gente está falando em aliciar um motorista da transportadora. E esse é um cargo extremamente sensível. Né? Então, se a gente falar, mas na hierarquia de uma empresa, se a gente for olhar a estrutura hierárquica, o motorista ele não está lá no nível gerencial, ele não está no nível de coordenação, ele está lá no operacional. Mas ele, no exemplo de uma transportadora, ele, motorista, é o cargo mais sensível. Né? É ele que está exposto, é ele que pode pegar o veículo e parar em qualquer ponto, facilitando que um terceiro possa efetuar a introdução de uma mercadoria que não esteja declarada na documentação, né? Ou fazer a retirada da mercadoria se for no processo de importação. Então, o cargo ele não está ligado diretamente à estrutura, mas sim à sensibilidade. E aí ele está, né, no agente de carga, na operação, na área de comércio exterior, ele está numa indústria, ele está ligado ali no pessoal da área de comércio exterior, ele pode estar ligado no pessoal da área de logística, ele pode estar ligado no pessoal da área tributária, porque a gente também tem a possibilidade dessas pessoas manipularem a questão tributária de alguma forma, violando o fisco, né? Então, o programa de OEA ele está olhando para esse viés, né? Como que essas pessoas foram selecionadas, qual era o histórico profissional dela, ou o histórico pessoal dela, né? Da onde ela veio, o que ela fez na empresa anterior. E enquanto ela se encontra ali dentro da estrutura, como eu comentei, ele vai sempre dizer o seguinte: olha, qual é a periodicidade que você está olhando para o profissional para verificar se ele não está cometendo algo que venha a violar, por exemplo, o código de ética e conduta da empresa, ou política de compliance, ou uma política anticorrupção, né? Esse funcionário, que a gente já teve casos também que a gente chegou a verificar, o funcionário ele trabalhava na área operacional, e eu vim da área operacional, então isso não é uma coisa que a gente só vê dentro lá, quem está operando o comércio internacional, mas quem geralmente trabalha em armazéns, né, existe essa possibilidade. As pessoas se utilizarem dos produtos para comercializar isso externamente. Então, o AL vai dizer também, olha, você está tendo um processo de acompanhamento, nesse acompanhamento você consegue identificar um eventual, exemplo, enriquecimento ilícito? Porque se a pessoa ganha o seu salário, que é, hipoteticamente, R$ 1.500, e todo final de semana ela está se deslocando para a praia, e ela mora na capital, no interior, né, e ele está se deslocando para a praia, vamos fazer uma análise. Não é dizer, olha, ele está roubando. Pode ser o apartamento do vô, da namorada, de quem quer que seja, mas é importante que se tenha, a empresa tenha essa consciência, porque ela sim pode estar sendo violada, né? Ela pode estar sendo utilizada de uma forma negativa. E aí, assim, vai se olhar. Não, o Daniel está indo para a praia, mas o avô dele tem um apartamento, e aí ele junta os amigos e rateia isso. Normal, tudo bem, né? Mas é importante que a empresa tenha isso de forma ativa, essa verificação, esse acompanhamento,
para que se tenha de novo, né, um processo estruturado para se identificar eventuais falhas. Que legal. Então quer dizer que o operador econômico autorizado, a certificação, ela não lida somente com a empresa, ela também tem um viés com a pessoa física. E Sim. aí tem uma importância muito grande dessa pessoa física que está lá na ponta, que está fazendo a operação. Como que as empresas trabalham hoje para conscientizar essas pessoas, Daniel, de que o trabalho deles é importante, de que eles não podem fazer esse trabalho ilícito, eles não podem fazer, que isso vai prejudicar a empresa? Existe alguma forma de que as empresas possam fazer para ajudar na certificação? Olha, eu comentei há pouco que, assim, gerenciar pessoas é chave para o sucesso. Sim. Para a gente saber gerenciar, e antes de mais nada, é extremamente também importante conscientizar. Então, se as empresas passam a ter um processo de conscientização que é eficiente, o que é o eficiente? É levar a informação correta para as pessoas, da forma com que as pessoas entendam. E, em segundo, ser eficaz, fazer com que as pessoas se comprometam com aquilo que a empresa está se predispondo a fazer, isso passa a ser sucesso total do projeto. Porque o que acontece a partir deste momento? Primeiro, levar a informação para toda e qualquer pessoa é fundamental. Ninguém faz nada se não tem informação, se não tem um porquê. Isso é fato. Né? Se a pessoa sai fazendo alguma atividade sem saber o porquê ela está fazendo, ela parte do princípio que ela já está fazendo errado. Uhum. Então, as pessoas elas precisam entender o que é o programa de operador econômico autorizado, como que o programa de operador econômico autorizado ele pode contribuir para a melhoria dos controles, como que ele pode contribuir para a melhoria de performance da empresa, e como que aquela pessoa que é parte do conjunto, né, que ela faz parte da organização, ela pode contribuir. Porque a partir do momento que a gente consegue fazer com que as pessoas contribuam, a gente consegue ter o envolvimento dela. Senão, vai acontecer como eu vejo isso muitas vezes. Apesar de nós falarmos muito, às vezes as pessoas elas ainda fecham o ouvido e não querem entender isso de forma clara. Né? E aí, o que eu estou querendo dizer? Uma das primeiras coisas que nós fazemos é assim, pessoal, antes de começar o projeto, nós precisamos envolver todo mundo. E aí, uma pessoa ou outra, ela diz o seguinte, não, quem vai tomar conta é essa equipe específica e nós vamos fazer isso aqui, ó, consolidado. Só que quando você não envolve as pessoas não sabem o que tem que fazer. Vou trazer um outro caso que vejo isso com certa recorrência. No momento de se determinar os procedimentos. Então, mais ou menos assim. O Fernando, ele escreveu o procedimento, mas ele não envolveu o Daniel, que é o executor daquela atividade. E aí, isso é submetido, às vezes, para a Receita Federal. Depois que se submete isso para a Receita Federal, o fiscal, o analista lá que vai auditar isso, que vai ler, ele vai ler o script que foi apresentado pela empresa. E ele vai auditar com base nesse script. É fato. Só que esse documento, quando ele é posto na área operacional, o operador lá, aquela pessoa que executa, ele vê muita divergência entre o que ele faz e o que está escrito. Pronto. Aí a gente tem dois problemas. Primeiro problema, vai ter que refazer. E aí, isso é retrabalho, é reprocesso. Segundo problema, que eu acho que é o pior de todos, quando a empresa, a pessoa que está lá executando, não dá a menor atenção, o processo está escrito e ninguém está olhando. Que daí a gente só vai descobrir isso efetivamente na hora de fazer uma verificação ou
na frente do fiscal da Receita Federal. Daí, acabou. Aí já não tem mais como salvar o projeto. Então, é extremamente importante que se tenha esse processo de conscientizar, antes de mais nada. E o ser eficiente é fazer com que aquela pessoa contribua para o processo. E aí, o que é fazer que essa pessoa contribua? É eu virar e falar assim, olha, Fernando, você me entregou esse documento aqui, só que eu tenho algo a complementar. Eu tenho algo a agregar. E a partir deste momento, a gente começa a encontrar, em alguns casos, um novo choque de cultura dentro das empresas. Uhum. É onde a supervisão manda, a operação às vezes obedece, e aí você tem um processo de feedback. Né? Que o feedback é uma coisa fantástica, porém alguns profissionais ainda não aceitam. E quando o profissional ele não aceita o feedback, ele jamais vai deixar com que esse profissional contribua para a melhoria do documento. E aí a gente também encontra problemas. Então, o trabalho da consultoria, ele fica nesse cenário de olhar durante o projeto quais as movimentações que estão ocorrendo e como fazer com que esses profissionais eles se conversem, né, com que o projeto saia legal. E depois que protocola, a gente vai fazendo a manutenção para garantir que essa conversa continue, né, que não seja igual aquela relação de irmão que briga e só dá a mão na frente da mãe para não apanhar, né? Estamos de bem, né? Um com uma faca do lado, outro com um revólver do outro, só esperando a mãe virar as costas. Então, é necessário que se tenha aí essa preocupação, essa coordenação aí. E a consciência é importante por causa disso. Que bacana. E pelo que você comentou, então é um ciclo, né? Você tem que entender, desenhar, montar os procedimentos, ver a operação e olhar para ver se está sendo feito. Isso daí acontece muito, principalmente quando a gente fala de processos de recursos humanos, né? Então, é bacana escutar isso de um consultor, porque eu sei, Daniel, que assim, quando uma empresa ela dá entrada no processo para o operador econômico autorizado e ela não passa na certificação, depois ela tem um período de carência, né? Como é que é esse processo? O programa de operador econômico autorizado, ele traz a seguinte conceitualização, né? A empresa ela precisa adaptar os seus controles, tanto que se vê muito a questão assim, caso você não tenha determinado controle, adapte antes de apresentar o requerimento de certificação. Então, a Receita Federal ela não dá um tempo para a empresa protocolar, né? Ela diz o seguinte, olha, entregue isso de acordo. E ela vai auditar. Na visita, ela vai validar se aquelas informações elas estão consistentes ou não. E é aí que a gente precisa do envolvimento das pessoas. E é o que a gente está falando desde o começo. Se nós não tivermos as pessoas conscientes da necessidade ou sabendo o que precisa ser feito, todo aquele controle criado, ele vai se perder. Automaticamente ele se perde, né? O tempo ele faz as coisas desaparecerem. Então, as pessoas que estão no front, as pessoas que fazem do front office ou do back office, a gestão, ela tem que estar em cima do processo. E esse processo, ele acaba se tornando um processo contínuo, de gestão contínua. O OEA não morre, né? O OEA ele se torna um organismo vivo dentro da empresa. E a Receita Federal ela identifique lá dentro da sua análise que, as pessoas não estão envolvidas de acordo, ou que a empresa não está cumprindo com os controles que ela determinou, se ele é do recursos humanos ou de qualquer outra área que o programa de operador econômico autorizado ele compete, a Receita Federal ela pode gerar o indeferimento. Então, o indeferimento é o quê? Ele
a empresa é notificada, a Receita Federal ela coloca quais são os pontos que ela identificou que não estavam sendo corretamente atendidos, e aí a empresa ela tem um período de 180 dias que ela se torna impedida de entrar, para que se tenha um processo de implementação e maturação desse controle, para que ela entre com um novo pedido. Então, tem esse... Não é uma punição, né? Eu não costumo dizer que é uma punição, mas não é uma punição, mas é uma oportunidade de entrar com um novo pedido melhor estabelecido, melhor estruturado. E vou a dizer, né? Não adianta uma pessoa ter conhecimento do processo. É necessário que toda a organização tenha conscientização, né? Tenha consciência do que é, da importância, dos riscos. O programa de operador econômico autorizado é um processo baseado em gestão de risco, de quais os riscos e como que aqueles riscos podem impactar o dia a dia, né? A segurança da cadeia logística, a conformidade aduaneira, ou o dia a dia da organização. Muito interessante, muito legal. E o que você pode passar, orientar para as empresas, Daniel, para que tenha assim, um sucesso, tenha um processo de certificação e uma manutenção eficiente e eficaz? Porque você falou desde o início que você tem falado que não adianta só fazer o processo para lá tirar a certificação, a manutenção é muito importante. E o que você, como consultor, você pode dar uma dica, orientar, ou mostrar para as pessoas, para as empresas, a necessidade de ter uma consultoria séria para fazer um trabalho como esse? Bom, vamos lá. Orientações, às vezes, ela não serve para todo mundo, né? Mas vamos fazer aqui alguns pontos que eu acredito que sirvam para o maior número de empresas possíveis. Primeiro, e antes de mais nada, é importante entender o que é o programa de operador econômico autorizado e envolver as equipes. Não adianta colocar o programa na mão de uma única pessoa e fazer com que essa pessoa seja o capitão e ele vai gritar sozinho rumo, né, ao fronte da batalha. É necessário que se tenha o envolvimento das equipes, de todos. Por que isso? Em alguns casos, possivelmente haverá necessidade de uma mudança cultural. O programa de operação autorizado ele pode trazer essa necessidade para a empresa. Exemplo, uma empresa que não tem procedimento, ela vai ter que mudar a cultura dela, ela vai ter que ter procedimento. Uma empresa que não tem um processo de gestão de risco, ela vai precisar ter um processo de gestão de risco. Uma empresa que contrata só por indicação, ela já não vai mais poder contratar por indicação. Né? Por quê? Ela vai ter que ter um processo de análise crítica. Não é que a pessoa é filho do funcionário, que é sobrinho do gerente, que é parente do diretor, mas ele precisa demonstrar competência técnica, né? Ele precisa ter um histórico profissional, um histórico pessoal limpo, porque senão a gente começa a abrir a possibilidade de colocar pessoas dentro da organização que podem gerar um risco. Eu tive a experiência com uma empresa onde entrou um profissional, de repente abriu uma nova vaga, houve uma indicação, abriu uma outra vaga, houve uma nova indicação, e a hora que foi ver, havia uma quadrilha dentro do armazém. Né? O que é uma quadrilha dentro do armazém? Foi um que indicou o outro e eles estavam trabalhando super direito, produzindo super bem, de fachada, porque o dia que aconteceu, assim, eles roubaram a empresa, eles sabiam onde é que tinha dinheiro, o que tinha peça de alto valor, tal, e pegaram, né, toda essa informação e usou contra a empresa. E a empresa simplesmente, poxa, são profissionais bons, pega a indicação, porque essa indicação vale a pena, a indicação anterior foi muito boa, e o RH se viu ali vendido. Então, tenham cuidado, tenham controle,
tenham envolvimento, ouçam as pessoas, né? Entendam o que as pessoas estão buscando. A gente sabe que cada um de nós tem um ponto de vista, tem uma forma de ver as coisas, e aí o que é extremamente importante? Conhecer o ponto de vista dos outros fará com que a gente amplie cada vez mais o nosso ponto de vista, e conhecer a ideia do outro fará também que a gente consiga entender melhor quais são os riscos que nós temos dentro do processo. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Segundo, bastante importante, né, que eu trago, tenha um processo de conscientização, tenha um processo de qualificação de pessoas. O programa de operador econômico autorizado, como eu já citei aqui, ele não é um programa onde eu vou criar o procedimento, entregar e vou deixar isso morrer. Ele vai orientar para que a empresa mantenha isso, né? Mantenha treinamento, mantenha conscientização, mantenha o que ele traz, né, como qualificação profissional. Por que isso? O teu profissional, quando qualificado, ele vai cometer menos infração aduaneira, ele vai errar menos, ele terá uma visão melhor do processo, ele terá conhecimentos mais amplos com relação a uma determinada atividade. E a partir deste momento, ele está contribuindo para que a empresa incorra menos em multa, para que a empresa tenha a possibilidade de arcar com os seus tributos de forma correta. Porque às vezes a empresa ela não é que ela não paga o tributo corretamente, ela simplesmente paga errado porque o profissional não sabe estruturar aquilo de forma correta. Né? Ela fala assim, minha classificação está errada, a Receita Federal pegou, vai restituir isso nos últimos 5 anos. Nossa, não, o problema não é a empresa, o problema é o profissional que estava ali para fazer. E aí a gente vai olhar, em muitos casos, o profissional ele já pediu 3, 4 vezes para fazer um curso de classificação tarifária. E a empresa sempre negou. E aí, como ela nega, por consequência, o profissional não tem conhecimento e ele vai tateando naquilo que ele consegue de informação. Então, essa qualificação, essa conscientização, mostrar para as pessoas que existe risco, que existe vulnerabilidade e como que essas pessoas podem contribuir para que esses riscos e essas vulnerabilidades sejam mitigados. Eu acho que de uma forma bem ampla. Isso tudo é o que leva as empresas a terem um processo de certificação, a ter um processo de manutenção sustentável, né? E aí, claro, isso pode fazer internamente, isso pode ser feito com uma consultoria, isso pode ser feito de várias maneiras. O importante é que se tenha alguém trazendo esse tipo de informação. E claro, né, Daniel, vou contratar uma consultoria. Olha o histórico, né, veja quem é, porque como todo e qualquer mercado, também tem meia dúzia de lunático, né, que às vezes, só nesse ano aqui, nós pegamos 4 empresas que estavam com consultoria e vieram buscar informações. Agora, eu não sei se era a mesma ou não, porque também não me interessa, mas vieram buscar informação e nós tivemos até que refazer trabalho da consultoria, né, porque o entendimento era completamente distorcido, mas tem no mercado, né? O Daniel, e quando a gente fala da certificação para o prestador de serviço e para a indústria, existe diferença? Bom, hoje, a certificação do Programa de Operador Econômico Autorizado, ela está dividida em 2 grandes blocos, tá? Isso eu estou falando com a Receita Federal, que é o módulo conformidade, que é para os importadores, e aí esse módulo de conformidade, ele traz informações relacionadas basicamente ou direcionadas aos processos de importação e do controle aduaneiro
relacionado a esse fluxo, muito mais voltado à importação, com algumas questões também associadas ao processo de exportação. E existe o módulo segurança. E o segurança, ele é para as empresas que exportam, os exportadores, e também para os intervenientes, que são agentes de carga, recintos alfandegados, né, de zona primária e secundária, o transportador, que fazem parte aí dos intervenientes que atualmente podem se certificar. E ele está mais voltado ao controle físico da carga e diretamente ligado mais ao processo de exportação, que é garantir que toda mercadoria que vai ser exportada, ela não seja contaminada. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela hoje identifica o Brasil como o maior hub de distribuição, principalmente de drogas, né, não sintéticas, mas as drogas naturais, como maconha e cocaína. O Brasil, ele é o maior hub de distribuição desse tipo de droga para a Europa, Ásia e África. E isso ele traz um problema muito sério para a imagem do Brasil, para as empresas que são exportadoras. Por quê? Toda carga que passa a chegar do Brasil no exterior, ela tem um alto grau de risco, né? Se eu sou um grande fornecedor de droga, a possibilidade dessa droga ir junto, e ela vai nessas mercadorias, né, de empresas geralmente ilícitas, a não ser que alguém esteja declarando lá na DUI como exportador de cocaína, exportador de maconha, né? Vai ser difícil, né? Que é possível, né? Coloca lá, olha, estou exportando aqui 3 toneladas de cocaína, né, com destino à Europa. E essa droga ela vai lá no meio do produto da carga lista. E quando chega no exterior, ele começa a ter uma parametrização cada vez maior de conferência, que é o que acontece aqui com a Receita Federal. Né? Quando ela vê que o histórico aduaneiro daquele importador ele não é ainda tão confiável, o que ela vai fazer? Colocar a carga para um processo de verificação documental ou de verificação física, com a finalidade não de punir, mas olha, deixa eu dar uma olhada para ver se você realmente está trazendo, e se tiver de acordo, segue. Se você tiver toda hora com erro de classificação ou erro de algum outro tipo de registro, a tendência é cada vez mais cair no canal de conferência. E o operador econômico autorizado, ele traz isso, ele traz essa confiança maior, né? Através dos controles internos, as empresas de forma voluntária buscam esse selo, né? Essa certificação de uma entidade pública da Receita Federal, para mostrar aí para o mercado, olha, eu tenho controles, eu tenho envolvimento das pessoas, eu tenho um processo de conscientização, o meu processo ele tem uma exposição menor ao risco. É isso que ela vai trazer para as empresas que se interessam aí nessa certificação. Legal. E hoje é um processo, então, voluntário, como você comentou. Mas existe alguma tendência, algum estudo dizendo que lá na frente terá alguma necessidade de ter, né? A gente sabe como algumas outras certificações, às vezes aquela multinacional que vai comprar o meu serviço lá fora, ela só vai comprar se eu tiver essa certificação. Tem alguma tendência, tem algum estudo nesse sentido? Tá, vamos falar então de tendência. E agora entra aí uma questão de minha opinião, minha opinião, né? Não sei se ela é tão válida ou não, mas é minha opinião aí. Hoje o Brasil tem em torno de 600 empresas que são certificadas já OEA. Se nós pegarmos Europa, Estados Unidos, cada um, né, Estados Unidos, até pela extensão territorial, e Europa, nós falando aí de União Europeia, cada país tem em torno de 20,
24 mil empresas. Aqui no Brasil, nós temos ainda apenas 600 empresas. Bom, o que o programa de operador econômico autorizado ele já traz na sua estrutura? Se nós olharmos os requisitos, que são 351, 352 e 353, que ele fala de gestão de cadeia logística e parceiros comerciais, ele já traz na sua estrutura uma necessidade de dar preferência para empresas OEA, que atuam na cadeia logística. E aí, o que pode acontecer? Lembrando, não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que pode. É a Receita Federal conceder um grupo maior de benefícios para as empresas que tiverem toda a sua cadeia logística certificada. Por quê? Se eu sou um importador e nenhum dos meus parceiros são certificados, existe uma possibilidade, uma vulnerabilidade maior na minha cadeia logística. Agora, se todos forem certificados, esse risco ele tem uma tendência a cair. E, por consequência, a Receita Federal ela pode, não só a Receita, mas os outros órgãos anuentes que também estão ingressando no programa, né, como o Vigiagro, Anvisa, Inmetro, o Exército e outros, podem oferecer mais benefícios. E aí começa uma disputa, não por parte da Receita obrigando, mas por parte das cadeias logísticas, das empresas, em querer ter mais benefício. E aí sim buscar os seus parceiros certificados como OEA. E aí entra o interesse do negócio. Nós tivemos um cliente, eu até tive um podcast recente com ele, que ele traz essa informação, que assim, ele é uma empresa de agenciamento de carga. Quando nós auditamos ele lá, quando nós tivemos um trabalho de assessoria e a Receita Federal auditou, ele tinha uma estrutura de 3 pessoas e hoje, assim, aproximadamente um ano depois, ele já tem uma estrutura de quase 15 pessoas. Então, ele saiu de 3 para 15. Aí ele fala assim, mas por quê? Porque a certificação trouxe negócio para ele. Empresas que são certificadas OEA foram na lista da Receita Federal, que isso é uma lista aberta, uma lista pública, identificaram ele e uma empresa de 3 funcionários, um agente de carga pequeno, uma estrutura pequena, teve um destaque muito similar às grandes empresas do segmento. E aí você consegue angariar novos negócios. Então, é um investimento que ele se traduz em negócio. Tanto é que 12 pessoas foram contratadas em um período de um ano. Lembrando que esse ano aqui foi um ano ainda atípico, né? A gente está em 2020, num ano atípico, onde as empresas oscilaram bastante, algumas importando, continuando com a sua estrutura de importação, tal, outras reduzindo. Né? Semana passada recebi contato com 2 empresas, falando assim, vamos parar o programa porque nós tínhamos uma equipe de 5, hoje nós somos em 2 pessoas, a gente está sem braço para fazer. Então, eles cresceram. Existe essa possibilidade aí, eu acho que é uma possibilidade extremamente real, e o mercado, né, olha para uma empresa dessa e o próprio mercado se mexe para buscar também essa competitividade, né? Muito legal essa informação que você falou, que não existe tamanho de empresa. Essa seria uma próxima pergunta. Então, empresa de qualquer tamanho, você falou de uma multinacional alemã, ao mesmo tempo você falou uma empresa nacional com 3 pessoas. Então, não existe um tamanho de empresa para ela buscar uma consultoria, ela buscar um trabalho para fazer a certificação. Não. Nós, assim, no portfólio, como eu comentei agora, nós temos uma empresa de 3 pessoas, estamos fazendo para outras empresas do mesmo porte. Existem empresas que são completamente familiares,
né, com uma estrutura familiar, e é diferente, mas é bastante interessante também esse tipo de trabalho, a forma com que as pessoas, né, se movimentam internamente. Existem as empresas de médio porte, existem as empresas de grande porte. Na verdade, o que é interessante? Se você, como empresa, né, se a sua empresa ela tem um interesse em ser mais competitiva, em olhar para o mercado e buscar um share maior, ela tem que buscar alternativa. E aí, na minha opinião, existem as alternativas inteligentes, que é você olhar e ver que essa estrutura de custo ela é externa, porque ela é burocrática, é um custo externo e ele pode ser atacado com o programa, ou você pode ter uma tomada de decisão que às vezes não é tão inteligente, como, por exemplo, reduzir pessoas ou trabalhar com pessoas não qualificadas, ou ainda ficar reduzindo processos internos que vai expor a sua cadeia, o teu processo a risco. Então, não, olha, eu mandei aqui o classificador de mercadoria embora e agora o rapaz lá do departamento fiscal faz. Não estou dizendo que o rapaz do departamento fiscal não tem competência técnica para isso, mas ele não é especialista. Ele começa a colocar lá, agregar atividades à função dele, que não é o objetivo final, né? Então, eu falo assim, qual que é o escopo daquele profissional? Está dentro do escopo analisar a classificação? Ele tem competência técnica para isso? Não, não tem. Então, não adianta entregar aquilo na mão dele, que ele vai fazer errado. A possibilidade de sair errado e o prejuízo da empresa ser muito maior é enorme, né? E aí, eu tô entrando no universo que você sabe muito mais do que eu aqui, Fernando. Mas eu tô achando legal, porque a nossa última live a gente falou muito de gestão de risco e gestão de crise. Então, se você tem um trabalho bem feito para fazer a gestão de risco, ela não vira uma crise, você não vai ter gestão de crise, né? Então, é bem de encontro aí do que nós falamos, eu e o Celso Faria há algumas semanas atrás. É bacana. É fato, cara, porque o que acontece? Hoje você começa a ter o acúmulo de função, a pessoa, ela, primeiro, às vezes ela não tem aquela competência técnica, não vou nem dizer a capacidade de fazer, porque a capacidade a gente desenvolve, mas ela não tem uma competência técnica para aquilo. E ela é indicada a fazer. E não vai, não anda. E se andar, isso pode trazer um impacto negativo muito grande para a empresa. A gente já teve empresa que olhou para dentro, né, fazendo revisão da parte de classificação, tributos e tal, e falou assim, olha, eu tenho aqui um passivo tributário enorme para pagar. E aí fala assim, não, eu prefiro esperar caducar do que expor isso para a Receita Federal. Ok, decisão da empresa, né? A gente não opina, a gente mostra os cenários e os impactos que cada cenário vai trazer. Agora, a decisão da empresa foi recuar, só que assim, a primeira coisa que fica, pessoal, vocês precisam arrumar a casa. Para arrumar a casa tem que ter gente competente para fazer, né? Vocês enforcaram o rapaz lá 3 meses atrás, agora vocês estão com um passivo enorme. Com esse passivo aqui, você pagava o salário da pessoa durante 4 anos. Desculpa a expressão, né? Mas que porcaria que vocês estão fazendo, né? Então, a gente precisa ter também gestores que saibam gerenciar a coisa como um todo, né? Não só sair cortando. Exatamente. E o caso que você deu de exemplo foi sensacional, né? Uma empresa, ao invés de reduzir, ela investiu e ela cresceu, né? E vou até colocar aqui para o pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é a hora. Eu tenho aqui, Daniel, uma pergunta que passaram aqui para mim. O período
para fazer a avaliação que a Receita faz? Ela faz quando você tira a certificação, depois de quanto tempo que ela revisita a empresa para validar essa certificação? Ótimo, vamos lá. Nós temos hoje, para entender o fluxo como um todo, nós temos um processo de assessoria que ele tem uma média, ele varia de 3 a 5 meses. Tá? Isso varia muito de acordo com a disponibilidade das pessoas e dos processos, né, que a empresa está constituindo. É claro, pode chegar aí a 6 meses, pode chegar até um ano, depende muito do quanto as pessoas querem se envolver nessa atividade. Isso protocolado junto à Receita também tem uma variação. Por quê? São Paulo, né, o estado de São Paulo, ele tem, apesar de ter uma equipe maior, ele também tem um volume muito maior de empresas. Se nós pegarmos a região norte, nordeste, ele tem equipes menores e, por consequência, também volumes menores. Mas varia-se em torno aí de 5, 6 meses, que é o que a legislação põe para que a Receita Federal faça a análise dos processos. Houve um período que estava muito maior, né, deu um boom de certificação e a Receita Federal não tinha tantos servidores para fazer as análises, mas hoje isso já está bastante controlado. E a legislação ela diz que a certificação ela tem uma validade de 3 em 3 anos, onde a Receita Federal ela pode prorrogar por mais 2, tá? A revisão completa. Porém, o que se orienta, tá? E algumas vezes as pessoas perguntam, porque recentemente, por exemplo, a Receita Federal ela entrou em contato com todas as empresas solicitando a atualização dos dados. O que a gente precisa é o seguinte, o programa de OEA, ele é um programa de parceria. E como parceria, o que a Receita Federal espera? Que sempre que houver uma atualização nos controles internos, ali no procedimento, que as empresas submetam isso para a Receita, né? Que elas atualizem isso no banco de dados da Receita. Por quê? É uma forma da própria Receita Federal entender que a empresa ela está tendo um processo contínuo de gestão dessas atividades e ela está tendo um processo também de melhoria contínua dos seus processos operacionais. Porque imagina assim, eu entrego lá um dossiê com um monte de documento, passa-se 3 anos e eu não tenho a menor notícia da empresa. Então, a empresa ela está cuidando, ela não está cuidando, ela está monitorando, ela está melhorando. E aí a Receita Federal ela diz o seguinte, eu mantenho o benefício ou eu tiro o benefício para essa empresa? Então, essa atualização periódica, sempre que houver ali uma melhoria do processo, é algo, como que eu posso dizer, como boa prática, né? Para que a Receita Federal, ela... É bem visto pela Receita. Você está sendo ali, olha, eu tô mostrando que eu estou mantendo, que eu estou controlando. E por que eu estou dizendo isso? Quando a Receita Federal ela solicitou a atualização do processo no ano passado, nós fomos procurados por algumas empresas que tinham ali um ano e meio que haviam protocolado o projeto. E em um ano e meio, tudo o que foi criado foi perdido. Então, assim, nós tivemos um caso que o gestor da empresa saiu e a empresa, assim, os procedimentos estavam no computador dele. E aí, quando saiu, pegaram o computador, apagaram tudo e ninguém sabia onde estavam os procedimentos. Ninguém tinha mais um procedimento, e a empresa certificada como OEA. E nós fomos contratados, tal, né, levantamos toda a informação para eles.
Aí, na metade do projeto, começou a ficar difícil, porque quem conduziu, né, voltando lá, aquele que capitaneou na certificação já não estava mais na empresa, quem estava não tinha o mesmo pique, e aí nós rompemos o contrato. Eu não sei se a empresa entregou ou não, né, se ela perdeu a certificação ou não. A gente também não, né, tem que entregar, o prazo limite é esse. E a empresa falou, olha, não, a diretoria aqui optou por não entregar, a gente não tem estrutura para fazer, a gente não tem condição de fazer, e por bem a gente também falou, olha, já que vocês não vão entregar, a gente não tem mais o que desenvolver trabalho, a gente rompeu o contrato, e não sei como que ficou isso daí. Né? Muito legal. Bacana, Daniel. Acho que, assim, foi uma bela aula de OEA, Operador Econômico Autorizado. Eu queria que você, né, já estamos com 1h12 quase de live, queria que você fizesse suas considerações finais, falasse um pouco da Allianz, né, o diferencial da Allianz nesse segmento de certificações aduaneiras, e uma palavra, uma frase aí com a sua consideração final. Bom, primeiro, e antes de mais nada, eu queria muito agradecer o teu convite. A Gluck como um todo, os profissionais da Gluck como um todo, por essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você e com todo esse pessoal que está nos acompanhando. Dizer que o programa de operador econômico autorizado, ele é um programa diferenciado, né, no que tange aí a melhoria de performance para quem atua no comércio internacional, ou como importador, exportador, ou como interveniente, agente, transportador, recinto alfandegado e tal. Eu acho que vale super a pena investir no programa de operador econômico autorizado, principalmente pelos controles que ele traz para o negócio. Né? Sobre a Alice é uma empresa de 5 anos, nós nascemos junto com o programa de operador econômico autorizado. Como eu disse, né, eu vim de uma outra empresa de auditoria, né, fazíamos o Linha Azul. Nascemos junto com o programa de operador econômico autorizado. O programa de OEA, a certificação de OEA, ela é o nosso único produto. A gente não vende produtos correlacionados, né? Nós não vendemos, por exemplo, classificação, nós não vendemos desembaraço aduaneiro, nós não vendemos agenciamento de carga, nós não vendemos transporte, nós não importamos e não exportamos nada, até para não gerar concorrência com os nossos clientes. O nosso único produto é a certificação OEA, e toda a equipe, ela é dedicada e trabalha, respira o programa de operador econômico autorizado. E eu acho que isso é um dos fatores diferentes nossos, né? Isso eu acho que é o que destaca um pouco. Porque quando você vai conversar conosco, a gente está ali para falar de OEA. A gente não está ali sentado oferecendo um serviço de OEA e buscando dentro da empresa, né, outros inúmeros serviços onde você acaba não fazendo, às vezes, nada direito. Uhum. A gente, né, é muito chato em querer trabalhar, eu falo que sou chato mesmo, né? A gente teve um cliente recente aqui do interior do estado de São Paulo, de Sorocaba, ele falou assim, ó, tô te contratando porque todo mundo que eu liguei para buscar referência disse que você é chato. E eu preciso de gente chata aqui para conscientizar, para falar para as pessoas, né, para mudar, para mexer. E a gente precisa ser chato porque existe um objetivo. Né? Não é assim, eu sou chato porque eu gosto de ser chato e tem que ser chato. Não, existe um objetivo, existe uma certificação a ser trabalhada. E a gente busca a certificação, a gente busca o acerto. Infelizmente, às vezes a gente desenvolve trabalho, acaba não tendo o sucesso esperado, mas nós temos clientes também que olham e dizem, ó, realmente, Daniel, você é chato pra cacete, né? Tua equipe é chata pra caramba, só que assim, a gente não deu a devida atenção. E aí, na frente do fiscal, não adianta, não sou eu que tenho que falar, é a empresa. Né? A Receita Federal ela quer conversar com a empresa. E naquele momento a empresa não se sai bem.
Então, é importante que se tenha envolvimento, que se tenha essa conscientização, que se tenha esse trabalho, e a gente busca muito esse trabalho, principalmente de conscientizar as pessoas do porquê, né? Por que você está fazendo isso? Por que você tem que olhar isso? E depois do porquê, vem o como, né? Vem o onde. Aí, primeiro é a pessoa conscientizar que ela precisa, e depois a gente vai abrir o leque como uma empresa de assessoria, buscando alternativas, buscando caminhos que sejam personalizados para aquela empresa, para aquela estrutura. Porque não adianta, como eu disse, pegar um controle de uma multinacional e implementar numa empresa de 3 pessoas. Né? O controle para uma empresa de 3 pessoas ele tem que ser personalizado para uma empresa de 3 pessoas. Para uma de 10, já muda. Né? Para uma de 20, muda. Para uma de 3.000, muda. Então, nós precisamos sempre olhar para o controle de acordo com a estrutura. E aí a gente vem conseguindo, graças a Deus, bastante êxito, bastante sucesso. E só comemorar, graças ao bom Pai. Isso aí, Daniel. Eu te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Quando eu pedi para o Daniel para a gente fazer esse bate-papo, foi de imediato o aceite dele. Inclusive, a gente já vem conversando, porque, como a gente está falando, a gente ficou aqui 1h20 quase falando sobre gestão de pessoas, gestão de pessoas, gestão de pessoas. E a Gluck é uma empresa que é conceituada, é uma empresa que ela é focada em gestão de pessoas, né? Nós temos a área de desenvolvimento humano, que hoje o Adriano é o head dessa área, o diretor responsável por essa área, e nós temos produtos que a gente pode ajudar as empresas. Então, se tem empresas que têm uma necessidade de um RH externo para ser estratégico, a gente pode ajudar essas empresas, né, na certificação ou mesmo na estrutura da empresa. Então, contem com a Gluck é uma empresa que ela consegue conversar a língua do comércio exterior, a gente entende, né, o que é o Comex, da mesma forma que o Daniel, quando montou a empresa dele, também ele conhecia o que é o comércio exterior, a logística. Então, contem conosco. Eu agradeço a presença de todos, nós temos aí sempre um público muito bom, um público que sempre está conosco, algumas pessoas, então eu agradeço. Quinta-feira nós temos esse workshop do treinamento de supply chain, que é uma certificação internacional. Isso é para poucas pessoas têm essa oportunidade de, da sua casa, fazer um treinamento em português, conhecer tudo sobre supply chain e no final ter um certificado, um diploma da FIU da Universidade da Flórida. Então é uma grande oportunidade. E aí eu já convido vocês também para as nossas lives desse mês, que nós vamos falar sobre orientação de carreira. A gente tem sempre um tema como esse da OEA e dou 2 semanas falando sobre orientação de carreira para as pessoas que estão no mercado, para as pessoas que querem um crescimento profissional dentro da sua empresa. Então, eu já convido vocês, dia 10 e dia 24. O convidado desse mês é o Neto Mello, um sensacional gestor de pessoas na área de recursos humanos, uma pessoa que tem um conhecimento enorme de recursos humanos. Então, aguardo vocês, logo mais a gente vai soltar aí os banners, a divulgação dessa live. Daniel, mais uma vez, um excelente aprendizado. Eu estou recebendo aqui, né, os agradecimentos pela aula, pessoas que acho que te conhecem aqui também, dando boa noite. Então, eu só tenho a agradecer, foi uma aula. O OEA, para muitas pessoas, ainda é um black box, as pessoas não entendem ainda o que é, né? Algumas pessoas que já trabalharam com linha azul, então conhecem um pouco, mas é um pouco diferenciado por ter esse conhecimento internacional, né? Então, eu te agradeço, e, pessoal, caso alguém tenha algo mais, eu vou colocar aqui o telefone, vou colocar aqui o e-mail do Daniel, caso alguém precise de algo, fala direto com o Daniel, tenho certeza que ele trará soluções para a sua empresa. Daniel, mais uma vez, muito obrigado, boa noite, uma ótima semana a todos, e prazer estar aqui com vocês. Até mais.